É com grande alegria que estamos aqui levando o coração até vocês, do nossa saudosa Ivonete, o bom Rafael e a todos os ceareiros do Centro Espírita Nosso Lar, onde se avista ao fundo o frescor da montanha em fluidos balsamizantes. Nesses dias difíceis, já encarado por todos e previsto por muitos, mas quando nos vemos em plena efervescência das emoções e das dificuldades, nos lembramos da assertiva do nosso professor Rivaio, o nosso grande mestre de Lyon, Allan Kardec, quando nos diz que fé inabalável é somente a que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Esse pensamento do codificador, para nós, assume uma proporção de encorajamento, para que possamos dar o nosso testemunho, porque acreditamos no fundo do coração que agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez de testificarmos e atestarmos a estatura espiritual que, de fato, antes da investidura carnal, prometemos, pelo cabedal de experiências adquiridas em outras vivências, passando por diversos progressos, por diversas experiências no segmento humano. Por isso, o que nos cabe fazer? Vem-nos à mente esse pensamento do codificador. Fé raciocinada é o que nos sustentará. Quando vemos o degradar-se em todos os segmentos da sociedade, e com estarrecimento, vemos mais uma vez que as guerras e os segmentos que deveriam consolar e confortar tremulam bandeiras transitórias no mundo, como sempre fizemos. Sempre erigimos o estandarte do Cristo para dividir, confundir e trazer a dor e a discórdia. Todos sabemos, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, que os trabalhadores da última hora, e tem a parábola do nosso Mestre Jesus, que vamos relembrar em São Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhe: Ide também vós outros para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente a hora 6ª e a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez a hora 1ª,
entrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E disseram eles: porque ninguém os assalariou. Ele então lhes disse: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, disse o dono da vinha àquele que cuidava de seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aproximando então os que só à 10ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo em seguida os que tinham sido contratados em primeiro lugar, julgaram que ia receber mais. Porém, receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dá tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor do sol. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho, porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos os escolhidos. São Mateus capítulo 20, versículo de 1 a 16. Então, vemos aqui que todo trabalhador tem direito ao salário. Analisemos a parábola. Muitos dos grandes trabalhadores já se encontravam desde a primeira hora, trabalhando, labutando, preparando o solo, abrindo clareiras para os que viriam depois. Mas, dado a premente importância do momento aprazado, percebemos que nesses últimos tempos, talvez nós, no apagar das luzes, fomos convocados para dar a nossa contribuição, já com o coração desejoso de contribuir, aliviar um pouco o peso de nossas aflições. Mas trazemos em nossos corações experiências múltiplas, consideráveis. Pois, para abraçar esta doutrina, onde une a fé e a razão, pontos essenciais do conhecimento humano, pontos sublimes da caminhada, pontos que completam o nosso evolutir. Olhamos esses dias que muitas das vezes a nossa sensibilidade choca-nos, sentimos verdadeiros abalos. Como confrontar as assertivas espirituais, principalmente através do nosso missionário, Francisco Cândido Xavier, este futuro dadivoso, celeiro do mundo, pátria do Evangelho. Quando os indicadores atuais em nossa terra
quando há a desarmonia na política, que são as ações do homem, benditas, para trazer o bem-estar da sociedade. Vemos vidas sendo ceifadas pela crise sanitária. E observamos a dificuldade financeira, econômica de nossa terra. Como alinhar semelhantes observações ao que os Espíritos nos dizem? Como projetar o futuro? Que possamos observar no passado algumas ilações que possam nos confrontar no futuro. Porque só se projeta o futuro somando variáveis, entendimentos com os fatos acontecidos. E aí tiramos a lição do presente, que repercutirá no futuro. Quando da implantação das bases cristãs em nosso mundo, pelo nosso amado Mestre Jesus, ele elegera criaturas que, se comparadas aos dias de hoje, bem poderiam ser totalmente inqualificadas. Eram homens dados ao trabalho duro, da pesca, pouca cultura humana em sua maioria. E que, por mais simples análise, vendo aquele grupo de cooperadores simples, projetaríamos, pelas ciências da probabilidade hoje, que tal missão não iria se realizar. E vimos, contrário a todos os indicadores, que aqueles homens simples, no dizer das Escrituras, no dizer das anotações dos evangelistas, se encheram do Espírito Santo e assombraram o mundo com exemplos extraordinários. Eram poucos, muito poucos, para aquela região. Mais à frente, focalizando os acontecimentos de nossa terra, amado Brasil, em que um benfeitor espiritual, Humberto de Campos, pela pena segura e confiável, testada e aprovada, do médium bom Francisco Cândido Xavier, nos trouxe esta obra monumental, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Nos dias do descobrimento, vamos observar que as terras de Vera Cruz recebera como o primeiro contingente
para a ocupação das terras, aquelas criaturas que na colônia portuguesa foram condenadas, foram incompreendidas, foram vilipendiadas, os párias da sociedade, como tão bem sabemos nos bancos escolares, como os degredados, mostrando assim que ao contato com as terras dadivosas, com a água pura, a linfa cristalina, iriam lavar as suas consciências enodoadas de pretéritos escabrosos. Vemos bem que, mais uma vez, a base da formação desta terra dadivosa se faz a oportunidade da transformação espiritual. Para compor as bases da maior colônia da metrópole portuguesa, se valera de irmãos simples do continente africano, principalmente Angola, Moçambique. Essas criaturas foram pegas como animais. E relembrando o poema de Castro Alves, o Navio Negreiro, ali entendemos o que essas criaturas passaram nesta vinda desta viagem sofrida. Vinham mulheres, homens jovens, todos juntos em purões, como se fossem gados. E só os super qualificados que aportavam as terras da colônia é que comporam as bases. Mais uma vez, a pena esclarecedora dos imortais de Humberto de Campos nos diz que todos aqueles que foram pegos para servir de mão de obra da humilhação e da dor estavam carpindo através do sol ao sol, de sol a sol, da chibata, muitos deles, lavando as nódoas de seus equívocos de outrora. Assim se formou as bases da primeira economia da maior colônia da metrópole, da coroa portuguesa. Sem entendermos as bênçãos da reencarnação, que transforma meros rudes de outrora em arautos de virtudes para as glórias de um amanhã feliz. Fica difícil a interpretação. E ainda mais uma vez o mestre, em seus ensinos, como se tivesse anotado pelos evangelistas para a interpretação do porvir. Os escândalos são necessários, mas
Ai de onde venham esses escândalos. Hoje, a doutrina espírita, nas vozes dos imortais, nos diz que realmente é o Consolador prometido, é aquele que vai nos acalmar, nos tranquilizar, nos mantermos firmes ante a borrasca e o cipoal dos dias contemporâneos. Então, volvemos o nosso olhar para o passado e entenderemos, de fato, que o celeiro, o crisol da lagarta embrutecida sairá nesses últimos laivos de desarmonia, de iniquidades. E que nossa terra, quando vemos o quantitativo de espiritistas, que pelos nossos cálculos não chega nem a 1% do nosso total. Mas aí volvemos o olhar para aqueles 12 de outrora, que Jesus elegera, frágeis, inexperientes e ainda sem compreenderem a grandiosidade da missão que o Mestre Jesus os convocara. Para entendermos essas assertivas, nos valemos de novo, como outrora na Palestina, o Senhor de mundos, o nosso governador espiritual, deposita as benesses de luz e tem o seu olhar especial para aquela terra. E pouco mais de 18 séculos depois, vamos ver esses indicadores que nós compreenderemos. Para a nossa reflexão, maior número de instituições espiritistas, maior número de títulos, obras espiritistas, maior número de seguidores desta doutrina. Então, a espiritualidade, como que escolhendo, indo na contramão da ciência, da filosofia, das ciências sociais, escolhe esta terra, que graças a Deus não é raça, é povo. A doutrina espírita traz uma proposta nova, que até então queríamos entender o Senhor da vida pelas percepções humanas que circunscreve essa organização física, os nossos 5 sentidos físicos. Que talvez aí fora o grande equívoco da humanidade.
por não ter logrado êxito até então. Esta doutrina espírita nascera na contramão de todas as percepções. Primeiro, o professor Rivaio experimentou e daí deduziu, diferentemente de todas as outras. E mostrando a estatura espiritual do nosso querido e amado Allan Kardec, quando ele tinha um conjunto de ensinamentos que configurava uma doutrina, ele deu a cartada do supremo bom senso. Sai o homem, o professor Rivaio, e entra Allan Kardec, figura desconhecida, para que não sugestionasse, não vinculasse o homem conhecido nos meios pedagógicos e educacionais da época, e entra um pseudônimo, como que nos convocasse a ler, compreender e deduzir. Esta é a doutrina que hoje abraçamos. Este é o tesouro que há 2000 anos Jesus depositara nas mãos de seus discípulos, que depois se tornaram apóstolos. É como se arregimentássemos todas as experiências em diversos segmentos sociais, religiosos, científicos, e agora, nesta mirada nova, pudéssemos ter um salário idêntico daqueles que abriram clareiras, e cabe a nós manter firme as pegadas, porque a esperança sempre foi a luz dos cristãos. Por esses indicadores desta doutrina sublime, e desta era nova que se aproxima deste milênio, e há de compreendermos, e isto é bastante lógico, de que o milênio tem 1000 anos. E estamos no ano 20. Mas as coisas estão se processando e exigirá de nós uma lisura de princípios para que não tergiversemos. Não liguemos às gerações futuras dubiedade. Porque lembram quando o Senhor de todos nós, da vida, volve às regiões resplandecentes, e venceu os primitivos cristãos, as poderosas águias romanas, e o mundo começou a aplaudir, erigindo aquela doutrina simples de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. O mundo aplaude e torna-se a religião do Estado.
E a partir daí, de concílios humanos, 3 séculos depois, o exemplo foi aos poucos sendo esquecido. Apesar do Mestre Jesus pontilhar o mundo ocidental de mensageiros luminares para nos relembrar a sublimidade, a simplicidade de sua mensagem. Mas mesmo assim, utilizando esse grupo religioso, de qual o maior instrumento de poder que a humanidade teve em todas as épocas, chama-se religião. E um ditado popular que diz: quer conhecer? Dar-lhes poder. Mas agora, pelo investimento espiritual, pelos conhecimentos graníticos amarrados pela doutrina espírita, através do pensamento do codificador, que é a chave que abre esta porta, para que vislumbremos caminhos seguros, para que vislumbremos com segurança deixar um rastro de luz. Jesus pode ser a porta, mas Kardec é a chave. Esta chave que abre os pórticos dos corações humanos para um porvir dadivoso e venturoso, em que poderemos ser assalariados tal qual aqueles da primeira hora. E qual será a nossa missão? O que nos cabe fazer? No capítulo 20, a missão nossa: não escutais o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e precipitar no abismo do nada o conjunto das iniquidades terrenas? Percebemos que as poderosas águias romanas, mais uma vez, arremetem o seu voo rasante sob nossas cabeças, onde muitos serão atemorizados, onde muitos duvidarão, porque não entenderam, ainda há quase 2 milênios, que o reino de Jesus não é deste mundo. E hoje entendemos que a vida física é trânsito, é exercício, é onde lavamos as nossas nódoas, nos preparando para um amanhã feliz. É o grande teste. Quando vemos que, em nome do Cristo, doutrinas buscam a aprovação dos pensamentos humanos, este não é a nossa mirada, e não for a mirada do Cristo.
porque sabemos a dimensão exata da vida na Terra. Por isso estudamos. O estudo pressupõe um dia aplicarmos. E talvez para muitos de nós. Comecemos a fazer, literalmente, o dever em casa. Nesse exercício de cidadania, dando a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, o indispensável para a nossa harmonia espiritual. Nesses momentos finais, para encher o nosso coração de confiança, de esperança, Jesus em seu olhar, em suas vindas periódicas à crosta da terra, para ver como andavam os seus ensinos, fora recebido por Hilel, ou Eliu, responsável pelos assuntos filosóficos e sociais da terra. E ele se aproxima do mestre e relata, como se Jesus não soubesse, que nas terras onde plantara o seu exemplo de amor e bondade, hoje é ruína, dor, doença, revolta e sofrimento. E quando este mensageiro celestial, Hilel, responsável por esses assuntos, vai narrando, o mestre observa-lhe uma melancolia profunda no semblante de Hilel. E com sua mão aveludada e doce, recompõe-lhe e diz: Eliu, volvamos o nosso olhar para o mundo novo, para as terras virgens, dadivosas, onde águas cristalinas jorram com frescor, onde a natureza parece sorrir e o vergel inebria nossos olhares. E aquela caravana venturosa, tendo Jesus, o Cristo, capitaneando-a, singrou os espaços, os grandes oceanos. E o mestre foi narrando as esperanças que nessas terras, Hilel, há de fazer florir a árvore do meu evangelho de consolação. E ele, inebriado com aquela narrativa sublime do mestre, que, dado a nossa pobreza de interpretação, houve uma expectativa: Senhor, onde essas terras de tanta beleza e harmonia, neste continente novo que falas? E o Senhor, apontando ao firmamento, diz: Hilel, onde da terra, olhando os espaços, se vê o símbolo da redenção humana? E este irmão entende, identifica onde. Então, que o nosso Ismael, o guia espiritual do Brasil, possa nos amparar, possa, com a sua bandeira tremulante, Deus, Cristo e caridade, nos dar esse fôlego para que possamos interpretar e continuarmos firmes, sabendo que transição é o vislumbrar da aurora da humanidade. E isso há de nos dar força.
Ó Ismael, guarde o meu Brasil. E não podíamos de terminar esse instante dedicando a todos vocês Ismael. Das paragens prateadas, nós ouvimos teu chamar, convocando nosso povo a grande missão levar. Venerável mensageiro do Evangelho de Jesus, abençoa nossa terra neste celeiro de luz. Ó Ismael, ilumina nosso rebanho, fortalece a nossa fé. Aqui estamos aprendendo, dedicado servidor, a guiar almas sofridas, desgarradas do amor.